Localizando aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser Imortal. Eu sou o Felipe. Eu sou o Fábio e hoje nós estamos aqui com a Elizabeth, onde a gente vai ter um papo eletrizante, onde a gente vai falar sobre energia, suas escolhas e a vibração, como você lidar com tudo isso no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada. Pessoal, não esqueçam de mandar suas perguntas aqui no nosso chat ao vivo, deixar aqui o seu comentário se você estiver assistindo gravado e compartilhar essa live, esse episódio com pessoas que podem se beneficiar desse papo sobre energias, escolhas do dia a dia, vibrações. Vai ser um papo muito legal. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve para receber as notificações. Ativa o sininho aí para toda terça-feira você ser lembrado do nosso podcast aqui às 18h30 neste canal. E também, se você tiver alguma pergunta, manda para a gente no chat, que a gente faz ao vivo aqui para a Elizabeth. E prometo que eu não vou deixar passar nada hoje. Tá certo, gente. Elizabeth, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela tua doação, pelo teu tempo. E pelo tema que você nos trouxe, eu percebo que isso, a gente não nasce descobrindo que tudo é energia, que tudo é vibração, né? Que tudo isso reflete no nosso dia a dia, que a vida e as causas e os efeitos da vida é tudo refletindo nisso. Como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você caiu nesse tema? Como é que você iniciou seus estudos em tudo isso? Foi por acaso? Foi pela dor? Foi pelo amor? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu vejo que eu tenho assistido às lives de vocês também. Eu acho que é muita contribuição para quem acompanha, né, o canal. E eu vou falar um pouquinho de mim, que eu acho que eu vim para essa vida com algum propósito, né? Porque quando eu tinha 25 anos, eu já estava começando a buscar essas informações e meio que não entendia por quê. Com essa idade, eu fiz o Vida e Consciência com o Gaspareto. Vocês lembram do Gaspareto? Conhece? Sim. Então, naquela época, eu me recordo que eu tinha uma necessidade incrível de buscar algo, mas eu não sabia o quê. Então, eu me sentia, às vezes, muito perdida. E eu ficava, vou para onde? Vou para um centro, vou procurar uma pessoa que lê tarô, vou procurar uma pessoa que é espiritualizada. Eu não tinha essa noção, eu era muito jovem, né? Então, naquela ocasião, acho que uma pessoa me indicou ele, uma amiga minha, ela tinha umas fitas cassetes dele, que na época era fita cassete. E ela me emprestou. E eram cursos, e eu comecei a ouvir, eu falei, gente, aquilo começou a ficar uma coisa assim, sabe, me aguçando. Aí eu comecei a participar das palestras dele, aí fiz o Vida e Consciência, que era um curso muito importante dele, e lá algumas coisas já começaram a acontecer, né? Então, tem muita história para contar sobre isso, né? Mas, assim, esse foi o início. Antes de eu começar a falar muita coisa do que eu até fiz um briefing aqui de algumas historinhas que eu quero contar, eu queria falar para vocês que eu tenho 2 atividades, né? Que por um acaso, a parte de terapia, que hoje eu trabalho fortemente com a terapia, ela veio depois. Na verdade, assim, uns 2 meses depois de eu me tornar corretora de seguros de vida. Eu tirei minha SUSEP. Então, foi muito louco. Eu vou chegar lá, vou contar um pouquinho, vou chegar lá, porque tem uma história interessante, né, nessa minha caminhada. Mas eu percebo assim, né, que existe um trabalho que eu me dediquei, estudei muito para poder tirar a SUSEP, e por outro lado, tinha algo acontecendo comigo que eu não entendia muito bem por quê. Até que eu cheguei nessa parte toda de energia e que eu falei, gente, não é possível, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Tem alguma coisa aqui para eu aprender, né?
E eu não sei, vocês querem que eu já comece a falar ou vocês têm alguma pergunta? Pode seguir. Pode seguir? Então vamos lá. Pode, vamos lá. Então vamos lá. Falando das duas atividades que eu tive, eu realmente trabalhava numa empresa. Na verdade, assim, depois do Gaspareto, que eu fiz muita coisa com ele, eu sempre estava buscando conhecimento através de pessoas que já estavam trabalhando terapia, energia, física quântica. Houve uma fase da minha vida que eu só buscava física quântica, que eu cheguei a fazer também aquele caminho das palestras com o Hélio Couto, conhece? Na época, isso foi, acho que foi em 2007, 2008, mais ou menos, eu fiquei 2 anos estudando, porque eu só queria ver Hélio Couto, eu achava que aquilo tudo estava me deslumbrando, né? E vocês sabem que as palestras dele eram de 1h30, 2 horas, né? E olhe lá, tinha umas que vão até 3 horas, né? 3 horas incessantemente, né? Isso, isso. O Hélio é Então, denso. tem que escolher demais, né? Aí eu já falo que é uma escolha, tem que escolher demais. Bom, nessa época eu já tinha passado por kardecismo, que também eu fui atrás no centro, estudei, comecei a dar passe, aí quando eu estava dando passe, eu falava assim, gente, não é isso, não é isso. Sabe, assim, era uma busca que eu não sabia o que era, não sabia explicar. Enfim, até que depois do Hélio Couto, eu comecei a assistir muita palestra com a Elaine Ourives, conhece? Então, Sim. quando a Elaine vinha para São Paulo, que ela tinha 15, 20 pessoas na sala, eu estava lá, né? Hoje ela lota aí um estádio de futebol, né? E aí teve uma das vezes que ela veio para São Paulo e que ela estava falando que ela ia fazer, depois da palestra, a sessão dela com os mestres, que ela ia fazer o ritual da ayahuasca. Então, assim, eu gosto de dar uma chamadinha nesse ponto, porque eu, de fato, acredito que nesse momento é que as coisas começaram a clarear para mim, relacionadas à energia. Porque nessa época, minha filha, inclusive, tinha dito, mãe, a Elaine vai vir para São Paulo, ela falou da ayahuasca e tal, e ela também sempre foi atrás de fazer curso junto comigo. Por outro lado, eu tive um pouquinho de medo, que eu ouvia falar muita coisa e tal, até que num momento eles me ligaram, esses mestres dela, e me falaram que seria tranquilo, que se eu escolhesse de verdade, que eu ia sentir que é uma coisa diferente do que eu já tinha ouvido falar, porque eu tinha mostrado para eles alguns pontos de vista que eu tinha ouvido, porque a gente ouve de tudo na internet, né? Bom, enfim, aí eu falei, vou. E foi nesse dia que realmente tudo aconteceu, porque a partir desse dia eu fiz o ritual, participei, e foi assim, eu diria assim, um dos momentos... O ritual, a Elaine conduzindo o ritual? Não, ela estava junto, estava ela, tá. Jaque, eu participei de alguns junto com ela. E não, quem conduzia eram os mestres dela, que eram a Adam e a Lara, pessoas maravilhosas também. E nessa ocasião, eu fui meio insegura e tal, era a minha primeira vez, enfim. E naquele dia eu tive uma surpresa muito grande, porque eu vivenciei, acho que é um momento muito marcante na minha vida, porque foi lindo, né? Aí eu via muita gente, você vomita, passa mal, não sei o quê, aquelas coisinhas que todo mundo comenta. Não aconteceu nada disso comigo, mas eu vivi algo assim muito mágico, e eu consegui entender que aquele momento era muito consciente, não era inconsciente, né? Eu já estava ali na força da ayahuasca, e eu conseguia enxergar as coisas com energia, com os olhos fechados. Era muito incrível e mágico para mim isso, porque eu abria os olhos, eu via as pessoas. Eu fechava os olhos, eu via as pessoas em energia. Então, foi muito lindo, foi um momento muito glorioso para mim, e a partir desse dia, muita coisa mudou na minha vida. E a partir dessa semana seguinte, eu fiquei, acho que aquela medicina ficou reverberando em mim, acho que uns 10 dias, gente, vocês não têm noção.
Eu senti assim, eu senti muito amor, eu senti muita coisa que eu não sei nem explicar. E foi muito mágico. A partir daí, na semana seguinte, eu tinha uma apometria para fazer. E aí eu fiz essa apometria e realmente... Não, desculpa, a apometria eu fiz no dia seguinte que eu tive um acesso. Porque, veja bem, eu tinha feito Provida mais ou menos uns 14 anos antes dessa fase. E eu aprendi muito a meditar. E depois desse ritual da ayahuasca, eu comecei a fazer meditação. E falando assim, que estranho, o que é tudo isso que eu fazia perguntas, mas nem eu mesma sabia explicar o que eu estava perguntando. Eu queria entender tudo aquilo. E aí, uma noite eu sonhei, né? Foi aí que eu acho que tudo começou. Uma noite eu sonhei com barras de Axis, que foi onde eu comecei a trabalhar com as mãos, porque eu sentia muito as energias nas minhas mãos. E eu acordei à noite ouvindo barras de Axis, barras de Axis, barras de Axis. E eu falei, gente, o que é isso? Isso, gente, há 5 anos atrás, 6 anos, você não ouvia muito. Hoje você ouve falar muito, mas naquela época não. E eu acabei buscando na internet, vi que ia ter um curso, isso era um sábado, e aí eu fui fazer o curso. Todo mundo que estava lá, tinha 2 psicólogas, mais uma moça, todo mundo já conhecia, eu não conhecia, não sabia, eu fui por causa do sonho. Aí naquela mesma semana, eu tive apometria, e eu tive uma mensagem que realmente tudo isso estava vindo para mim de uma maneira que, para eu poder acessar uma missão que eu tinha na minha vida. Bom, a partir daí, eu tinha acabado de tirar minha SUSEP nessa fase, 2 meses, começando assim, vou fazer minha carreira com seguros de vida, previdência, enfim. Aí foi que eu comecei a fazer as barras de Axis nas pessoas, e as pessoas começaram a notar a diferença. E assim, nossa, que coisa é isso? Que coisa é essa, Beth? Então, assim, começou a mudar algumas coisas para as pessoas. E aí eu comecei a perceber que... Eu falei, gente, isso daí dá resultado, isso daí dá resultado. Bom, a partir daí, eu não cobrava, eu não era terapeuta, eu era corretora de seguros, mas eu achei que eu tinha que estudar mais. Aí entrei dentro de Axis Consciousness, gente, aí eu fiz, aí eu fiz mais assim, a partir desse momento eu tive mais 32 formações, todas ligadas à área de terapia. Eu fiz coach de relacionamento, dentro do Axis Consciousness eu fiz mais ou menos uns 8 cursos, eu fiz o presente, eu fiz terapia multidimensional, aí como eu tinha que atender, eu fiz reiki, sou mestrada em reiki, aí eu achei que eu tinha que entender, porque a maioria das pessoas que vinham eram situações de relacionamento. Aí fiz coach de relacionamento, fiz com a Miriam Kutcher quando ela veio para o Brasil. Enfim, aí não parou mais e eu larguei os seguros, né? E comecei cada vez a atender mais e comecei realmente olhar para isso de uma forma muito grandiosa. É difícil explicar os meus atendimentos. Eu faço porque eu amo muito, eu sinto muito a energia quando eu estou fazendo nas pessoas, às vezes menos, às vezes mais, às vezes eu sinto o que a pessoa está sentindo, e para mim é muito, muito grandioso, sabe? Eu sinto assim como um grande presente, porque realmente muitas pessoas tiveram, assim, como posso dizer, saiu de depressão, ou começaram a sair de um processo assim super para despertar, né? Às vezes a minha pergunta é, né? Será que tudo isso é só relacionado à energia? Claro que a pessoa também baixa as barreiras, isso é fato, né? É o quanto ela está disponível a receber, né? Óbvio. Mas as coisas começaram a fluir muito, né? E depois veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Aí que eu comecei meu canal no YouTube. Olha que loucura, gente. Comecei o canal no YouTube nessa fase, porque o meu atendimento, a grande maioria, é presencial. E aí algumas pessoas começaram a gritar, eu quero você, eu preciso de você. Eu podia até atender presencial,
pelo online, né? Mas, de fato, isso aqui fazia diferença, que era o presencial, né? Muito louco. Aí eu falei assim, vou abrir um canal no YouTube, vou falar de energia, vou falar de perguntas, vou passar alguns recados, e realmente foi bem bacana, muita gente gostou, mas eu vivi um momento também que não nessa fase, meninos, mas assim, chegou um determinado momento no final da pandemia que eu comecei a me perguntar por que também eu larguei os seguros, entendeu? E porque eu aprendi que você não precisa excluir algo para ter outro, você pode ter, né? Você pode receber, seja cliente, seja energia, de duas atividades. Então, assim, esse ano eu resolvi que eu ia voltar também com seguros, porque eu atuo muito com médicos e eu amo falar com os meus médicos que trabalham comigo e que quando precisa de alguma coisa falam comigo. E é muito interessante essa coisa de frequência que eu vou falar daqui a pouco, mas isso acontece muito fácil. Às vezes eu percebo que tanto o cliente de terapia como quando eu tiro o meu dia para trabalhar com seguros, as pessoas que vêm até a mim, elas são muito conectadas também, elas acabam falando comigo sobre isso, sabe? Sobre o mundo, sobre o despertar da consciência. Então, eu acredito muito que está tudo interligado, né? Eu acredito muito nisso. E essa é um pouquinho da minha história, né? Depois desse primeiro ritual, eu já fiz mais uns 14. E todos eles foram maravilhosos. Eu fiz em outros lugares, sempre procurando pessoas muito sérias. Claro, isso é muito importante, né? Para quem estiver aqui assistindo, é muito importante você saber aonde você vai, né? Ter uma indicação. Mas eu literalmente eu sou uma pessoa que tive um despertar de consciência muito grande através dessa medicina sagrada, porque eu literalmente acho que é sagrada, e eu acredito que não foi por acaso, e por mais que eu buscava a minha vida inteira, tudo começou a partir do dia que eu fiz a minha primeira escolha de ir, mesmo com todos os pontos de vista que eu tinha. Porque nessa realidade as pessoas te veem de ponto de vista o tempo todo, né? Ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, enfim. E eu não estava tão pronta para isso, porque eu não entendia bem. Aí eu falei, opa, vou topar, vou lá. E foi aí que começou. E aí que eu comecei também a perceber as escolhas, que a gente pode escolher o tempo todo, né? E, Elizabeth, e dessas 14 consagração da medicina, teve peia? Teve o quê? Peia? Peia? É. Teve Não. limpeza? Teve limpeza Ah, geral? tá. Então, ó, por incrível que pareça, a única vez que aconteceu faz exatamente 2 meses. Você acredita? Eu cheguei, porque assim, no começo eu até fui falar com o Adam, com a Lara, eu falava, gente, todo mundo passa mal. E eu, não, o que acontece? Aí ele, calma, não é bem assim, né? Tem uma limpeza assim de uma outra maneira. E não acontecia. Aí, há 2 meses atrás, eu acho que eu fui com propósito, foi muito interessante. Eu ia fazer uma cirurgia e eu fiz 2 dias antes, e no local que eu fui, eles perguntavam, né, se você tinha um propósito para aquele ritual. E eu tinha um propósito. E passei para eles, inclusive, quando eu cheguei, eu fiz tudo diferente. Eu falei assim, pera lá, isso nunca acontece comigo, acontece com todo mundo. Ok, eu sei que eu faço uma limpeza de uma outra maneira que acontece também. Mas hoje eu estou aqui para esse propósito. E foi incrível, incrível, gente, porque foi uma vivência assim que eu me vi bebê no colo do meu pai. E acontecer, eu tive algumas vivências assim que eu falava assim, gente, que loucura, porque eu me vi bebê no colo do meu pai. Eu me chamo Elizabeth, e eu me lembro que minha mãe sempre contou, meu pai que colocou meu nome, porque a rainha estava no auge na época que eu nasci, e ele copiou do jornal, é igual dela e tal, e não sei o quê, e não sei o quê.
E nessa fase, isso era muito comentado, e aí acabaram escolhendo o meu nome, Elizabeth. Quando eu fiz esse último, há 2 meses atrás, eu vi o meu pai me segurando no colo, assim, eu devia ter sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, meu pai falando assim, essa é a nossa rainha. E aí eu falei, gente, que loucura, porque eu estou vivendo toda uma história com ele. Meu pai está numa clínica, está com Alzheimer, não lembra mais de mim. E eu fui justamente trabalhar essas questões, né? Minha mãe, que está aqui comigo, veio morar comigo, também não estava muito bem, e, enfim. Aí fui perguntar para ela, ela me falou que ele fazia isso. Eu falei, gente do céu, é muito mágico, sabe? E nesse dia, realmente, eu tive limpeza, eu tive várias... É interessante porque cada vez é diferente, né? Para quem já fez aí, eu não sei se vocês já fazem, acho que vocês fazem porque eu vi outro dia vocês comentando. Então, assim, não tem, nunca é igual. Cada vez que você vai fazer é diferente, você tem uma vivência diferente. E eu, de verdade, eu sou muito grata, porque eu acredito que o meu processo todo veio através desses rituais. Genial. Muito legal essa partilha. E, Elizabeth, conta pra gente, como é que é a questão das escolhas, como é que você lida com a questão das escolhas na sua vida? Como é que você passou a lidar? Que, de repente, é uma forma diferente do que ou normalmente as pessoas, nós, lidamos com as escolhas. Então, eu confesso que eu aprendi muito dentro do Access Consciousness, né? É a questão das escolhas. Eu aprendi que a gente pode escolher o tempo todo, né? Você fez uma escolha agora, né? A gente fez uma escolha de algo e não saiu exatamente como você gostaria que saísse. Ok, você pode escolher diferente, né? Vou dar o meu exemplo. Eu escolhi largar a minha área de seguros, porque eu falei, não, eu só posso ser terapeuta, né? Vou só trabalhar como terapeuta, que é a minha missão de vida, não resta dúvida. Mas chegou um determinado momento esse ano que eu falei assim, gente, por que eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu gosto tanto, né? Eu tenho clientes, eu tenho pessoas que me preocupam, por que eu tenho que excluir? Não, ok, vou escolher diferente. A partir de agora eu escolho trabalhar com as 2 atividades, vou simplesmente me dedicar alguns dias para uma coisa, outros dias para outra, e está tudo certo e vamos tocar. Eu tô aqui nesse momento fazendo uma nova escolha. Então, assim, durante a vida da gente, às vezes a gente acredita que você só pode escolher uma coisa, ou você não pode escolher mais, né? Eu falo sempre para os meus clientes, eu falo que você pode mudar, como diz, né? Como eu aprendi dentro do Axis, a cada 10 segundos. Então, são crenças que, de fato, em algum momento, alguém disse para a gente que se você escolhe uma coisa, você não pode escolher diferente. Você pode escolher diferente. Então, para você que está aqui me ouvindo e você em algum momento fez uma escolha que não foi tão boa e você não quer voltar atrás, você acha que você não pode voltar atrás, porque imagina o que vão falar de mim, você pode sim voltar atrás. Você pode escolher diferente. Você pode escolher diferente. Então, eu tenho percebido muito isso nos meus atendimentos, né? O quanto as pessoas se julgam demais. Às vezes o julgamento vem, inclusive, das escolhas. Porque a pessoa me traz, eu não devia ter escolhido isso, não devia ter feito aquilo, eu devia ter escolhido diferente, porque deu errado, porque não saiu como eu gostaria, enfim. Então, eu percebo o julgamento vindo por escolhas que, na verdade, não era o resultado que a pessoa esperava. E aí ela acha que não pode escolher mais. Então eu falo assim, gente, sem julgamento, vira a página, vida que segue, vamos escolher diferente, vamos abrir mais possibilidades, porque o universo, ele não te impede de você criar mais, de escolher diferente. É a gente mesmo que se julga e que acaba trazendo esse bloqueio. Te respondi? Captei. Então, o que você traz é que a possibilidade de mudar de ideia
de escolher algo a cada 10 segundos, né? Mesmo que seja algo que você desescolheu antes, você pode voltar a escolher novamente, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Não tem nada. Na verdade, o que a gente vê de errado, às vezes, é o fato de a gente se julgar que a gente não pode mais mudar. Que a gente não pode mudar. A gente tem que continuar escolhendo a mesma coisa. Capto. Realmente isso tem influência no dia a dia, né? Enorme, assim, da gente se permitir. Tem, porque às vezes a pessoa acorda de manhã e, sei lá, ela tem alguma coisa em mente de algo que aconteceu no dia anterior, e aí ela fica com aquilo, meu Deus, vamos escolher diferente, gente. Já foi ontem e hoje. Você estava triste, até no momento que você está deprimido ou triste por um resultado de, sei lá, de alguma coisa que foi pesada, vamos dizer assim. Hoje eu vou escolher diferente. O ontem já foi. Hoje eu escolho ser feliz. Hoje eu escolho que tudo dê certo. Eu escolho hoje me escolher, né? Porque às vezes a gente esquece de se escolher. A gente fica escolhendo pessoas, coisas, e esquece de se escolher, né? Muito bom. E essa questão também, tipo, a pessoa não querer mudar, também é uma escolha, né? Também é uma escolha. Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente sempre está escolhendo, né? O tempo todo. A escolha de não querer mudar já é uma escolha, né? Então, é o que eu costumo dizer. Cara, muitas vezes as pessoas vêm falar para você, faz desse jeito, faz assim, faz assado. Vê o resultado que elas têm, é isso que você quer para você? Se não é, então você tem que fazer diferente, né? Então você tem que começar a escolher diferente. Eu acho que essa questão de escolha, eu vejo que tem muita crença em cima disso, de escolher diferente com medo da mudança, pelo fato de desconhecer a mudança, né? Desconhecer algo que nunca experimentou, que as pessoas nunca experimentou, né? Como é que eu vou ser diferente da minha família? Como é que eu vou ser diferente dos meus amigos? Qual é a experiência que eu vou ter isso? Vou ser julgado? Vou ser apontado? Vou ser recriminado? Né? Então, e a gente começa a escolher mesmo, a ficar igual todo mundo, ficar na média. Esse é o medo, né, Fábio? Esse é o medo que você acabou de falar, de ser julgado, de ser recriminado. Esse é um medo muito grande, de ser diferente. Sim, mas a gente escolhe ficar igual a todo mundo, né? Muitas vezes a gente escolhe com medo disso, né? Isso. E muitas vezes quem faz diferente é o que tem um resultado diferente, né? Exato. Não tem segredo. Eu tenho até um fato para comentar aqui, que são os meus atendimentos. Às vezes eu atendo uma pessoa que tem resultado assim, com 1, 2 sessões. E às vezes tem pessoas que levam 10 sessões para começar a perceber que mudou a energia, né? É o quanto ela tem de barreiras para receber. É o quanto ela tem de barreiras para se abrir para uma nova possibilidade. Isso acontece, tá? Não é assim direto, mas eu tenho algumas pessoas que não sentem nada, né? E é o quanto ela está disponível a fazer escolha, vamos dizer assim, né? Eu tô com uma questão difícil, me separei, acabou com o namorado, normalmente situações de relacionamento. E aí você traz, eu faço a sessão de terapia, depois eu faço a sessão de barras com as pessoas. E muitas vezes ela não escolhe sair daquele lugar. Ela não escolhe, porque assim, ela não acredita que aquilo acabou, que aquilo terminou e ela continua insistindo naquilo. Isso também acontece, porque é uma escolha. Quando você escolhe fazer uma terapia, quando você escolhe mudar a tua energia, fazer um ritual da ayahuasca, quando você escolhe buscar ajuda, ir no psicólogo, no terapeuta, fazer reiki, seja o que for, se você escolher de verdade, você vai ter ajuda, você vai perceber que você está se permitindo receber aquela ferramenta de autoajuda, né? Agora, se a pessoa não escolhe, é difícil, é mais difícil, ela demora para perceber. As ferramentas ajudam, mas ela leva um pouco mais de tempo.
né? É o que eu percebo, porque a escolha, ela cria algumas barreiras mesmo. Às vezes a pessoa não está preparada para terminar um relacionamento. Ela quer ir na ajuda do psicólogo, do terapeuta, para continuar o relacionamento. E às vezes aquele relacionamento acabou, mas ela não consegue enxergar. Então ela não se abre, não se permite para escolher diferente, para se escolher principalmente, né? Vai lá, Fábio. Ou eu vou? Pode falar, pode falar. Tá, legal. Então a gente tem as escolhas, né? E tem a questão da energia. Como é que você acha que a gente pode, tomando consciência de que tudo é feito de energia, beneficiar a nossa vida no dia a dia, no sentido de viver uma vida mais leve, mais realizada? Como é que a energia o conhecimento da energia pode colaborar com a vida assim? Eu já diria que também é pelas escolhas, né? Porque se você está triste, você está numa energia de tristeza. Se você está deprimido, você está numa energia de depressão. Então, assim, energia e frequência é o que você vibra. Então, assim, se eu estou feliz, se eu estou alegre, por isso que com vocês, né? Tá tudo muito interligado. Se eu estou triste nesse momento, se eu estou deprimida porque eu terminei um relacionamento e porque eu quero que dê certo, mas tudo está mostrando que eu não estou escolhendo. Eu quero que continue, mas ali do outro lado a pessoa não quer continuar. Então a pessoa fica vibrando angústia, ela fica vibrando irritação, ela vibra depressão. Isso é uma energia muito baixa, porque a gente tem, de certa forma, a escolha de mudar isso. Poxa, não quero mais, eu não quero mais, eu vi que aquilo não vai dar certo mesmo, vou sair dessa situação. Ah, eu fui demitido. Ok, o que eu posso fazer agora? Eu vou ficar chorando porque eu fui demitido? Ou eu vou atrás de uma nova possibilidade, de uma nova oportunidade? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de acessar uma nova possibilidade, que é sair da dor e virar a página, né? Então, você acaba vibrando uma energia baixa, né? Eu até tinha feito aqui, ó, vou até comentar com vocês, algumas emoções tóxicas que elas impedem a gente de ser feliz e de ter uma energia mais alta e de vibrar mais alto, que é ansiedade, angústia, insatisfação, apego. Às vezes a gente tem muito apego e a gente nem percebe. Irritação, inveja, vergonha. Vergonha vibra uma energia muito baixa também. Depressão, luto, rejeição, ciúme, medo, tudo isso é energia. Então você tem que se perguntar: que energia que eu estou vibrando? Que energia que eu estou vibrando agora? O nosso dia a dia, ele é através de vibração e de frequência, né? É fácil? Não, gente, não é, né? Vocês não imaginem que eu estou o tempo todo vibrando uma energia maravilhosa, porque eu também tenho as minhas recaídas, eu também me frustro, eu também fico triste, eu também sinto tudo isso. Não tem como, a gente está aqui no planeta Terra, a gente está aqui num plano de prova e expiação, é um aprendizado, é uma escola. Então, eu acredito que estar aqui é uma oportunidade para a gente aprender a ser melhor, a escolher mais para a gente, né? E não é assim, não existe a pessoa perfeita, não existe o ser humano perfeito. Todo mundo tem as suas dificuldades, né? Então, as coisas que acontecem na vida da gente, muitas vezes, e elas se repetem, é um aprendizado o tempo todo, né? Agora, claro que vibrar alegria o tempo todo seria o melhor dos mundos, né? Vamos ficar na energia da alegria, vamos dançar, vamos pular, vamos dar risada, vamos contar piada. Melhor dos mundos, porque você está numa energia super alta. Então, você vibra uma frequência onde você vai captar pessoas que estão vibrando a mesma energia que você, né?
Então, de certa forma... Oi. E o que você daria de técnica para a pessoa, assim, vibrar nessa energia diferente do que ela se encontra no momento? Porque o que pode acontecer é a pessoa simplesmente olhar, caramba, eu estou vibrando no apego, eu estou vibrando na tristeza, e como é que eu saio disso? Na verdade, eu só fico mais culpado por estar numa vibração ruim, é por isso que as coisas não estão dando certo na minha vida, e entra num ciclo de culpa e autocobrança, e blá, blá, blá. Como é que eu saio disso? Para variar, né, Felipe? Tudo a gente busca motivo para se sentir culpado, né? E para se sentir mais pesado. É muito louco tudo isso. Então, eu daria algumas ferramentas, como, por exemplo, uma que eu passo muito para os clientes, né? Que eu aprendi. Eu já fazia sem saber, né? Depois que eu fiz o Axis, eu aprendi ainda mais, que é ficar na pergunta. Gente, se tiver o pessoalzinho que me conhece aí vai falar, porque eu ensino todo mundo. Eu falo disso, gravei vídeo, esse ano quase não tenho vídeo no meu canal, mas eu gravei vídeo o ano passado, na época de pandemia, o ano retrasado, falando sobre isso. Fica na pergunta, porque a pergunta empodera, a resposta desempodera. Como assim, Beth? É assim, quando você está numa situação que não está muito legal, que ela não está tão a favor, você faz uma pergunta como essa. Vocês já devem ter ouvido falar, como pode melhorar? Como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Você não responde. É como se você, nesse momento, você fizesse a pergunta e você, canalizasse a pergunta para o Criador de tudo que é. É como se você fizesse tanto essa pergunta que, de certa forma, essa é uma, tá? Daqui a pouco eu vou falar algumas outras. Mas é como se você estivesse falando com Deus e dissesse assim: eu não estou mais querendo isso. Como pode melhorar isso? Como eu posso fazer diferente? Então, assim, existem perguntas. Eu já fazia perguntas antes e eu nem percebia. Quando eu descobri sobre as perguntas, que na verdade não é só no Axis, hoje, vários cursos que eu fiz, eles estão trazendo, né, sobre as perguntas, só que você não responde, porque às vezes a gente quer que algo dê certo do jeito que a gente quer, né? Então, assim, eu vou numa entrevista e eu quero que esse emprego dê certo. Eu quero, como pode dar certo esse emprego? Como pode dar certo esse emprego? De repente não é esse emprego, porque Deus tem algo muito melhor para você. E você está querendo que dê certo aquele. Então, é soltar, né? O tal de soltar que já o Hélio Couto falava lá atrás. Então, solta, faz pergunta. Não deu certo. Ok, vamos para o próximo. Como pode melhorar? O que mais é possível? Olha, essa pergunta, gente, ela faz uma diferença. Isso faz parte do meu dia a dia e, assim, de todas as pessoas que estão envolvidas comigo. É muito louco porque pega, né? Então, a gente pergunta muito assim: o que mais é possível aqui? Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? O que mais é... Gente, essa pergunta, ela abre infinitas possibilidades. Porque às vezes você está focado em algo que você quer que aconteça. Eu quero que aconteça. Só que tem algo muito melhor para você. Então, fica na pergunta: o que mais é possível? O que mais é possível que eu nunca considerei? O que mais é possível aqui agora? O universo, como pode melhorar isso? Eu costumo falar universo, né? Você pode falar universo, Deus, Criador, enfim, como você desejar. Mas fazer perguntas e não responder abre infinitas possibilidades, tá? Eu tenho muitas perguntas que eu trabalho, né? O que mais é possível aqui, agora? Que energia, espaço, consciência e escolha, nós três aqui agora podemos ser de contribuição para todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão assistir depois, né? O que mais é possível que eu ainda não considerei? E aí é muito interessante isso que eu falo para as pessoas: faça o teste. Você está ouvindo aqui a Elizabeth falar e contar. Nossa, que loucura! Imagina, fazer uma pergunta. Gente, faça o teste. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado que tudo é muito difícil. É difícil, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ir lá, ficar fazendo curso, ficar... Aí vem uma pessoa e fala para fazer pergunta.
faça o teste. Faça o teste. Quando você fala como pode melhorar, eu estou numa situação que não está legal, e eu começo assim, como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Universo, como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Como pode melhorar? Então, assim, vira um disco, tá? Um disco riscado, porque a gente fala muito, né? Pode melhorar se não tá bom, e se tiver muito bom, como pode melhorar ainda mais? Então, assim, são possibilidades que você começa a acessar de uma energia que você desconhece e que você entrega. Se você entrega, sabe? Nossa, minha vida está maravilhosa. Ok, como pode melhorar ainda mais? Porque sempre pode melhorar. Ninguém nos ensinou que as coisas elas mudam quando você muda a sua energia, quando você muda a sua frequência e que você faz escolhas diferentes. Que escolhas eu posso fazer agora para criar mais na minha vida? Então, as escolhas, ela ajuda muito nesse momento, né? De fazer perguntas. Ok, eu posso ficar lá chororô ou posso falar assim, universo, como pode melhorar isso? Então, é muito interessante, gente, porque eu quero que vocês façam o teste de verdade. Usa perguntas. Tem milhões de perguntas que você vai fazer. Só que não responde, tá? A resposta, ó, vem lá de cima. Essa é uma coisa, Felipe. Tem uma outra coisa que eu também, até já entrando na parte de frequência, eu sei que vocês vão falar daqui a pouco, mas a frequência também muda bastante a energia. Então, você pode colocar frequência, né? Para tocar mesmo, ouvir frequências, né? Você pode ligar no computador durante o seu dia. Claro, sempre tem que ter, vamos dizer assim, olhar um site bacana, que seja seguro, porque às vezes tem até mensagem subliminar atrás das frequências. Então, procure ver de onde são essas frequências, mas a frequência também ajuda bastante, tá? A frequência é ouvir a frequência, esses áudios que tem no YouTube, frequência não sei quantos hertz. Isso. Isso funciona? Muito, muito. Faz o teste. Você sabe que eu tenho até, putz, eu não trouxe aqui, mas eu tenho, depois eu posso até passar para vocês colocarem aqui embaixo. Eu tenho um texto falando de frequências e que ela fala em hertz. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui, eu já comento. Mas eu posso dar para vocês colocarem aqui embaixo, porque é muito contribuição, entendeu? Frequência. É uma tabela, né? É uma tabela de frequência. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, mas eu não separei. Mas ela é bastante contribuição, porque você começa a entender um pouco melhor, né? Eu ponho frequência aqui, aparece um monte de coisa de vídeo que eu passo para os meus... achei. Achei a frequência, deixa eu ver a tabelinha. E eu acho bastante importante... Eu tenho muita coisa de frequência, gente, tudo frequência aqui, ó. Tudo frequência. Mas você podia contar um caso pra gente de como essa frequência mudou na sua vida ou na vida de alguém que você conhece? Eu que não jamais acreditava nisso, né? Ó, eu vou fazer uma leitura aqui, ó. Tudo tem vibração. Vamos compreender melhor sobre as frequências. Vergonha, ela vibra, ela tem uma vibração de 20 Hz. É muito baixa. A culpa, quando você sente muita culpa, você está vibrando 30 Hz. A apatia, você está vibrando 50 Hz. Dor e sofrimento, você está vibrando 75 Hz. Medo, 100 Hz. Gente, o medo impede a gente de escolher, viu? O medo impede a gente de escolher mais. Eu costumo dizer que o medo é um implantezinho aqui, um implantezinho de extrator que está aqui no nosso inconsciente, não permitindo que a gente faça mais
que você escolha mais, é como se tivesse um bloqueio falando para você, não vai que não vai dar certo, não vai, olha, é perigoso. Então, assim, o medo, ele impede muito que a gente crie mais na nossa vida. Desejo, 125, raiva, 150, orgulho, 175. Até aqui a gente estava no vermelhinho, agora começa a ficar no azulzinho. Coragem, 200 Hz. Neutralidade, 250. Disposição, 310. Aceitação, 350. Contemplação, 400. Amor, 500 Hz. Aí você já está vibrando uma frequência muito alta. Alegria vibra 540 Hz. Percebeu que a alegria você tem uma frequência maior do que o amor? Olha que loucura. Alegria, 540. O amor, 500. A paz, 600 Hz. A iluminação, 700 Hz. Então, é assim, eu tenho essa tabela, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, se der para colocar aí. Mas é muito interessante o quanto essas energias que a gente vive, às vezes, várias durante um dia só. E eu sempre digo o seguinte, né? Que o segredo está na clareza e consciência. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim assim, mas você não vibra tristeza? Claro que eu vibro. Óbvio. Muitas coisas acontecem comigo também. Qual é a diferença? Que na hora vem um insight. Eu vou continuar nisso? Se eu posso escolher diferente, eu vou continuar, sabe, nessa tristeza? O que isso vai mudar a minha vida? Não, eu vou ficar vibrando uma energia muito baixa. E aí, o que eu vou atrair? Qual é a frequência de mais tristeza? Eu tô sem dinheiro. Vou ficar falando que eu não tenho dinheiro. Tô sem dinheiro. E aí, você está vibrando o quê? A falta. Eu posso escolher diferente. Ok. Como pode melhorar isso? Aí você começa a ter insights de você com você mesmo. Então, eu percebo que quando eu caio nessas ciladinhas, é por pouco tempo, entende? Aí eu falo assim, opa, pera lá. Como pode melhorar isso? Que escolhas eu posso fazer agora para vibrar diferente? Que escolhas eu posso fazer agora para entrar numa frequência de alegria? Aí eu busco, né, gente? Aí eu vou assistir um filme, coloco uma frequência, vou conversar com alguém e saio. Por isso que eu falo, tudo que nós estamos dizendo aqui, né, escolhas, energia e frequência, estão todas interligadas. Então, se você escolhe vibrar diferente, você muda. Mas aí vem aqueles bloqueios. Não, mas eu não consigo, mas é difícil. Então, busca ajuda, né? Conversa. E outra coisa, né, gente? Hoje no YouTube tem tantos canais maravilhosos como o canal de vocês. Então, assim, busca. É uma escolha. Obrigado. Deixa eu ir lá assistir os vídeos que tem lá no canal do Ser Imortal. Eu entrei aqui alguns dias, fiquei vendo, vocês têm vídeos maravilhosos com pessoas que estão dando depoimentos, que estão ensinando. Percebe? Hoje em dia você pode buscar ajuda de graça. É de graça. Você não tem que, mas eu vou ter que ir lá fazer uma sessão, não sei com quem, pagar não sei quanto, eu tô sem dinheiro. Então tá, é uma escolha, o que você quer? Vai assistir um filme de comédia, né? Busca os canais no YouTube, porque o YouTube é uma beleza, o que tem de coisa boa. Tem umas coisas menos boas? Tem, mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. Tem muito aprendizado ali para quem estiver escolhendo, né? A gente sabe disso. Legal. Elizabeth, antes da gente continuar, tem duas perguntas aqui do pessoal que eu queria fazer para você. A Karina pergunta assim, como podemos perceber que estamos sendo esponja de uma energia baixa, né? E aí, na sequência, ela fala que você estava falando das frequências que tem no YouTube, né? Ela falou, por favor, indicações de quais ouvir, nunca sei para qual serve. Tá.
Bom, a primeira pergunta, ela falou de esponja, né? De energia baixa. Tá. O que Como você tem que... podemos... Ela Fala. pergunta, como podemos perceber que estamos sendo esponjas de uma energia baixa? Então, você tem que perceber com quem você está convivendo, vamos dizer assim, né? E se você está, quando você convive com certa pessoa ou em tal lugar, você fica meio mal e você está uma esponja. De certa forma, boa parte de nós, a gente capta essa energia, né? De outro. Né? Você entra no ônibus, você não sabe. Você entra no metrô, você não sabe. Você não sabe. Então, assim, tem algumas questõezinhas que, às vezes, a gente começa a se conhecer para poder entender isso, né? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez, que foi assim, na época, até fiquei meio assustada, né? Eu também fiz um curso na época do Axis, chamado curso de entidades, aonde você começa a aprender a lidar com entidades, né? Porque entidades nem sempre ela tá ali para te fazer mal, sabe? Entidades, às vezes, ela tá perdida. Entidades, quando eu falo, é alguém sem corpo, né? Porque nós somos uma entidade com corpo. Mas tem as entidades que estão sem corpo e que às vezes sequer imagina o que aconteceu com elas. Mas elas estão vibrando uma dor, estão vibrando alguma situação de doença, alguma coisa que aconteceu, às vezes até perdido mesmo, angustiado, porque não sabe o que aconteceu. Isso ocorre. E uma vez eu estava no metrô e eu comecei a passar muito mal, mas muito mal, mal-estar, assim, enjoo. Eu falava assim, meu Deus, o que é isso, né? E eu aprendi a facilitar entidades, e aí eu comecei a facilitar entidades. Na hora que eu comecei a facilitar entidades, gente, vocês não têm noção. Metrô parou e apagou as luzes. Eu fiquei assim, Jesus! Aí eu falei, bom, agora que eu vou... Aí continuei. Verdade, entidades. Quem foram vocês antes disso? Comecei a facilitar, que é um processo que eu aprendi dentro do Axis Consciousness, né? E aí comecei. E aí eu fui ficando melhor. E aí foi passando, aí acendeu a luz e o metrô seguiu. Naquele momento, eu tive uma percepção de que ali tinham algumas entidades que precisavam de ajuda. Nem sempre, quando você passa mal, você está passando mal porque, putz, eu peguei energia. Às vezes é um toquezinho para você. Então, quando eu comecei a ficar bem, depois que começou a andar, eu falei, gente, passou, mas passou assim, gente, sabe? Num estalo de dedos. Então, muitas vezes, quando você se sente mal, quando você está passando mal, não necessariamente é seu. Muitas vezes é do outro, inclusive, tá? Não necessariamente uma entidade, mas pode ser de uma pessoa que está mal. Então, se você for uma pessoa sensível, você às vezes pode estar sentindo uma energia que não é sua, que é do outro, né? Então, você pode sim respirar, né? Sentar, fazer uma meditação, mudar sua frequência, fazer perguntas, né? Fazer muitas perguntas e perceber se aquilo melhora. Porque tem isso também, meninos. Muitas vezes as coisas que a gente sente não é nossa. A gente sente muita coisa do outro, a gente sente da mente coletiva. Nesses anos que a gente passou aí com esse momento, né, que a gente viveu, a gente sentiu muita energia que não era nossa, né, que era principalmente do medo. Eu sentia muito, muito, e eu falava assim, gente, que sensação é essa? Então, aquele medo não era meu, era um medo de uma mente coletiva, que não era nem só o Brasil, era o mundo vibrando a energia do medo. Então, aí entra aquela listinha das frequências, né? Se você vê uma frequência tão baixa, que é o medo, é óbvio que acaba, de certa forma, mexendo com a gente. Então, se você não se trabalhar essas questões, né? Se você não sair desse foco, você sente mesmo. Quanto às frequências, eu costumo indicar o Clube da Meditação, tá? Pode ir lá. Eu estou fazendo propaganda deles aqui, ó lá, tá vendo? Clube da Meditação. Eu confio, eu já ouço há pelo menos uns 7 anos, tem várias. Eu percebo que é um canal muito sério, e lá eles vão colocar.
Então, por exemplo, eu tenho algumas frequências que eu encaminho para os meus clientes, frequências de 520 Hz, 580 Hz, e lá no canal você consegue ver para que serve. Tem uma frequência lá, depois vocês podem até perguntar, qualquer coisa eu respondo aqui. Tem uma frequência lá que durante a pandemia eu usei muito, que era uma frequência que ela fica tocando durante 8 horas. Então, eu colocava na minha TV, bem baixinho, você não precisa pôr alto, não. Você deixa bem baixinho, eu colocava na minha TV e deixava tocando a noite inteira. Então, eu acordava, eu dormia melhor e acordava melhor. Que foi nessa fase aí que eu sentia muito a energia do planeta, né? Então, no Clube da Meditação, você tem várias frequências, né? Tem muita coisa ali para escolher para o dia a dia. A frequência da alegria, frequência do amor, frequência da prosperidade, tem uma série de coisas. Tem até o Ponopono também, lá no Clube da Meditação, tem algumas meditações guiadas, eu gosto muito, tá? Mais alguma perguntinha aí? Tem uma minha aqui, mas se tiver aí, Fábio, ou posso mandar? Pode mandar. Vamos lá. É porque ela deixou aqui uma deixa, né? A Elizabeth falou de entidade sem corpo, então tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é como é que você vê essa fase depois que a gente descarta o corpo, e se a gente continua uma entidade, para onde é que a gente vai, qual que é a tua visão, opinião, já teve alguma experiência que comprovasse ou, não sei, trouxesse alguma clareza relacionada a isso? Compartilhe com a gente. Então, eu sou uma, vamos dizer assim, uma pessoa que busca muito, né? Eu também sempre fiz essas perguntas e queria entender. Eu tenho ponto de vista, né, que nós somos imortais, né? Como disse o canal, ser imortal. Na verdade, assim, o que morre é o corpo, né? Isso aqui que nos foi emprestado quando a gente chegou aqui, né? Que a gente tem que ter muita gratidão e cuidar muito bem desse corpício, né? Cuidar de verdade, não é só a gente cuida da energia, a gente cuida de uma série de coisas, mas não pode esquecer do corpo. E cuidar com amor mesmo, sabe, gente? Quando eu falo de corpo, eu tive um momento da minha vida que eu passei a me olhar no espelho diferente, eu passei a me olhar no espelho e me gostar mais, e falar comigo, e me abraçar. Quantas vezes você se lembra de dar um abraço em você mesmo? Quantas vezes você se lembra de ir para o espelho, bem pertinho? Esse é um exercício que eu faço com os meus clientes. Eu peço para ir bem pertinho, assim, encostar essa pupila do olho no espelho e falar lá no fundo da tua alma que você se ama. A primeira vivência que eu tive desse aspecto tem mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás, num dos meus rituais, que eu me vi energia no espelho e eu fiquei profundamente emocionada e eu fui muito perto do espelho e nunca mais esqueci disso. E eu chorei muito, sentindo muito amor. Eu Na percebi... força? Foi Na força? Foi no final. Foi no final. Estava acabando, foi um ritual que eu participei lá em Jacareí e foi muito intenso, eu ajudei muitas pessoas, porque eu pegava minha mão. Isso daí eu nem estava trabalhando ainda com terapia, imagina você. Eu ia lá e ficava mexendo na barriga das pessoas que estavam passando mal e as pessoas melhoravam. E eu não entendia nada disso, né? E naquela noite eu também foi lindo, lindo, lindo. E no finalzinho, então, eu sempre percebi que a minha limpeza era ir no banheiro fazer xixi, gente. Eu ia no banheiro e ficava, fazia xixi, muito xixi. Eu acho que era assim, dessa forma que eu limpava. Olha que facilidade, né? Eu falo que eu tenho um mantra do Axis aqui, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, até essa limpeza. E nesse dia, né, vou fazer assim um breve relato aqui do que aconteceu. Eu estava com uma amiga que eu amo de paixão, que eu a conheci lá, que é a Damiana, e hoje a gente tem uma ligação muito forte, e eu acredito que é um reencontro, né, da vida, e foi uma noite assim, muito maravilhosa. E no final eu pedi para ela me ajudar a levantar, porque eu estava com muita vontade no banheiro.
Aí eu fui no banheiro, sentei lá e, gente, eu não sei de onde saiu tanta água, mas assim, sabe, aquela coisa de não parava, não parava. Mas era interessante que eu estava ali fazendo xixi, me perdoa quem achar que eu não devo estar falando isso, mas eu estou falando, porque é uma coisa que todo mundo faz, e tinha um espelho na frente. E o espelho me chamava. E eu tinha vontade de levantar para ir no espelho, uma coisa de louco, né? Mas enfim, para quem já entra na força sabe como que é isso. Aí eu acabei, eu fui no espelho. Quando eu cheguei no espelho, eu não vi esse ser aqui, eu via um monte de veias, assim, um monte de energia eu via. E aí eu fui me aproximando, mas assim, aí eu comecei a expandir demais, eu expandi demais, demais. Eu senti uma coisa, não dá para explicar nesses momentos o que você sente, porque é algo muito maior, sabe assim, é um presente muito grande. E aí eu comecei a falar, eu comecei a chorar com tudo aquilo que eu senti, eu comecei a falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, como eu te amo. E foi, nossa, e aquilo foi assim, e aí já estavam batendo na porta, porque eu já estava ali, já fazia 10 minutos, né? E eu não queria sair dali. A partir desse dia, gente, eu nunca mais deixei de me olhar no espelho dessa forma. Porque eu sei que quando eu vou lá, muito pertinho, encosto na pupila do olho, no espelho, e sei que eu estou falando lá com o meu ser infinito, eu estou falando com a minha alma, vamos dizer assim, espírito, como a pessoa quiser, né? E eu sugiro vocês fazerem isso, porque é muito grandioso. E eu entendi que o que morre, o que volta para a Terra é esse corpo, que a gente tem que agradecer a Deus. Mas a essência, a energia, ela continua. Ela continua. Não acaba. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Esse é o meu ponto de vista. Não acaba. Eu sei, até porque eu trabalho com a mesa quântica estelar, com mesa da Matrix, essas mesas, sabe? Essas mesas energéticas com pêndulo. E aparece muita coisa de vida passada, né? Não só para mim, para as pessoas que fazem. E isso de certa forma, Felipe, eu entendo que isso é uma prova de algumas coisas, porque às vezes na mesa sai situações que você tem bloqueio aqui, mas que não é nem daqui, não é nem dessa vida, algo que está no teu inconsciente que você trouxe lá de trás. É muito interessante esse trabalho. E tudo isso me faz acreditar ainda mais que não acaba, que a gente continua, mas em forma de energia mesmo. Só um parênteses aqui, Beth, você falou que se olhou no espelho e se viu como veia e tal, não sei o quê. Tem um artista chamado Alex Gray, quem quiser buscar na internet, ele retrata muito bem isso que ela falou, que Alex é Alex Gray, 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 vou com ver. G. Ele retrata muito bem essa visão do ser humano, do corpo energético, quando a gente está na força. É bem interessante. Ele pinta isso com muita clareza e com muitos detalhes. Até mesmo, ele tem até alguns quadros mostrando troca de energia no ato sexual do homem e da Sim, mulher. Mistura de energia é muito interessante e é muito rico pesquisar esse artista. Eu acho que vale a pena para quem se interessa nesse tema e quiser aprofundar um pouco mais. É bem interessante. E porque ele traz graficamente para a tua mente racional entender o que acontece num campo energético. Isso é muito bom. nossa, muito bom. Eu vou procurar, quero ver. Porque eu tenho, assim, uma fotografia aqui, né? Por exemplo, eu estava contando para vocês, eu começo a relembrar e ver exatamente o que eu vi naquele dia. É aqueles momentos de ápice mesmo que a gente marca total, né? Graças a Deus foi um momento muito lindo, muito bom. E, e era engraçado porque conforme eu me olhava no espelho, eu me movimentava, sabe? Eu fazia assim, assim. A gente meio que quer acreditar naquilo que está vendo, né? Porque é tão mágico, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí ela. Só que eu falava e a imagem não falava. Eu falava, e eu falava assim, eu te amo, e eu ficava falando, eu te amo. E a imagem fazia, movimentava até, mas não falava. Então, assim, foi um grande presente que a força me trouxe, né? Eu sou muito grata, gente, sou muito grata
a várias experiências que eu tive. E assim, eu acho assim que quando a pessoa está preparada, porque também tem que estar preparada para isso, eu acho que vale a pena, porque eu acho que a minha vida, nessa minha expansão de consciência, que eu acho que eu estou no comecinho ainda, acho que tem muita coisa para melhorar, ela foi agilizada pela ayahuasca. E é uma Genial. escolha bem danada. Às vezes eu saio, Felipe e Fábio, às vezes eu saio de lá e falo assim, não vou fazer mais, não vou fazer mais, porque a gente sabe que, né, aquela coisa, assim, a sensação e tudo, passa um tempo, já estou lá. Essa última vez que eu demorei mais, eu fiquei uns 2 anos sem fazer essa fase de pandemia, e aí eu ia fazer uma cirurgia dia 25 de agosto, e eu falei, antes da cirurgia eu vou fazer. Aí eu fui e fiz. E foi assim, nossa senhora, foi mágico. E foi a primeira vez em 14 vezes que eu literalmente até acabei, né, fazendo uma limpeza um pouco diferente, né? E foi muito engraçado, porque eu não esperava, e eu falei assim, nossa, que loucura, muito bom. Muito bom. E deixa eu te perguntar, essa clareza que você teve a respeito, né, desse ser maior, infinito que nós somos, de que forma isso impactou o teu objetivo de vida, vamos dizer assim, o seu sentido que você dava para a vida? Isso trouxe algum tipo de mudança nas suas prioridades, no seu modo de trabalhar, nas suas escolhas com relação a como passar a vida por aqui? Sim, bastante, impactou muito. Primeiro porque eu tinha muito medo da morte. Eu, assim, achava uma coisa, não tinha conhecimento. Isso há uns 20 anos atrás, nossa, não quero morrer, não quero morrer. Hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre isso. Eu fico pensando assim, nossa, como vai ser depois, né? Então, assim, é um pensamento que mudou bastante. E, me impactou de forma que eu estou sempre buscando me melhorar, porque eu acho que foi uma grande oportunidade estar aqui nesse momento. Eu enxergo, eu falo disso até me emociona um pouco, mas eu enxergo que eu estou na minha melhor vida. Na minha melhor vida. Melhor vida? Como assim, Beth? Eu faço 60 anos o mês que vem. Menos de 30 dias. Dia 23 de outubro eu faço 60 anos. E eu vi o telefone chegar. Porque quando eu era pequenininha não tinha telefone. Eu tinha, acho que mais ou menos uns 7, 8 anos, quando minha turma, minha família foi para a fila da Telesp para pegar uma carta para conseguir um telefone. Depois disso, passou um pouco de tempo, eu vi chegar o telefone celular. Telefone. Tinha até novela lá da Viúva Porcina andando com um telefone celular, que era algo assim que ninguém tinha acesso. Depois disso, eu vi a internet chegar. A internet, no meu ponto de vista, ela veio realmente para conectar tudo e todos, porque a partir desse momento a gente teve muito mais facilidade em conhecer o mundo, né? Porque a gente pode estar do outro lado do mundo com uma simples ligação. A gente teve muito mais acesso a ferramentas. Eu, quando criança, só ouvia falar de senhora que benzia. Hoje, gente, o que tem de ferramenta para ajudar? Então, assim, eu olho para tudo isso e vejo que foi um grande privilégio. Então, sou muito grata a Deus por estar aqui, por ter tido a oportunidade de estudar, de buscar conhecimento que não vai acabar nunca, né? Eu acho que até a hora de eu morrer eu vou estar aprendendo. A gente vai sempre ter que aprender mais, não acaba. E é incrível, tudo isso mudou muito em mim. Então, hoje, os meus valores são diferentes do passado, porque eu tive a oportunidade de aprender, de buscar autoconhecimento, de me conhecer mais, de me permitir mais, né? Se permitir mais é você baixar suas barreiras para receber.
né? Parar de se julgar, né? Quanto a gente se julga, gente, o tempo todo. Para de se julgar, gente. Para de se julgar. Quando eu vou me julgar, opa, pode parar, não tem que se julgar. Porque o julgamento, não só para o outro, mas para a gente mesmo, ele mexe com a tua frequência, ele mexe com a tua energia. Você está trazendo, às vezes, doença para o seu corpo, porque você está falando da doença do seu corpo, você está dando foco para algo que você está sentindo, né? Então, eu vejo que a gente tem muita oportunidade. Olha, seria difícil falar tudo que a gente tem hoje, né? Como forma de autoajuda, né? Eu falei bastante da ayahuasca, falei das ferramentas que eu trabalho, mas eu tenho vários colegas, tem um monte de gente que trabalha com ferramentas maravilhosas, né? E, como eu disse, né? Internet. O que essa internet trouxe para nós? O que nós três estamos aqui agora fazendo? Se não sendo uma contribuição para alguém que está ali do outro lado, nos escutando, né? E nos privilegiando de estar aqui assistindo essa live agora ou depois. Então, nossa, para mim mudou muito, muito mesmo, gente. Eu diria assim que é a melhor vida. A próxima que seja muito melhor, né? Mas essa aqui, eu às vezes assisto umas séries aí na Netflix e que muitas delas relatam vidas, né, passadas, aquela coisa da idade da pedra ali, né? E aí eu falo assim, nossa, mas na minha vida, de que eu nasci até agora, aconteceu muita coisa. Muita coisa. E eu só tenho que agradecer muito a Deus, né, por estar aqui agora. Espero que ele me permita ficar por um bom tempo desse jeito aqui, né? E eu queria fazer um adendo de um comentário que você fez, Fábio, que eu achei muito oportuno, que foi essa troca de energia. O quanto as pessoas, né, poderiam ficar mais atentas a isso, que você comentou agora há pouco. Porque a gente troca energia o tempo todo. O tempo todo. E quando você está se relacionando com alguém também, percebe se esse relacionamento, essa troca está sendo favorável para você. Percebe se aquela pessoa que você está ali, né? Vamos falar mesmo como você mencionou, né? Fazendo sexo, fazendo amor, realmente você está trocando uma boa energia com essa pessoa. Eu acho que isso é uma coisa para mim que também é muito fundamental, e eu sempre falo para as pessoas, você energeticamente, você não sabe com quem você está. Então, percebe se também aquilo que você vem sentindo, aquilo que você, né, está se sentindo angustiada, o seu corpo está reclamando de algo, se você não está trocando energia com alguém e você está dando a sua energia para a pessoa, porque o que você está passando, você também está recebendo. Então, orai e vigiai, né? Faz sentido para vocês? Sim, muito. E isso, até trazendo para o lado da física quântica, né? Se alguém quiser estudar um pouco disso, sobre o emaranhamento quântico, né? Uma Sim. vez que está emaranhado, você pode estar anos-luz, mexer uma partícula, automaticamente mexe a outra. Então, a partir do momento do ato sexual onde teve emaranhamento da partícula, que um sente vibra nas tuas células, vibra no teu DNA, vibra no teu corpo, vibra na tua energia, vibra em tudo. Então, ressoa, né? Então, Com certeza. costumo dizer que se a gente começasse a perceber mais a energia das pessoas, a gente teria uma outra percepção da vida e uma outra percepção de quem são as pessoas realmente, né? Eu estava até fazendo um parênteses com a minha esposa hoje na hora do almoço, que eu falei, cara, todo mundo fala, quem você vai votar, quem não sei vai votar, em quem e tal, não sei o que. Cara, se você pudesse fazer uma leitura intuitiva nos candidatos, você ia ver que não tem muita coisa boa, não, sabe? Então, a partir do momento que você começa a entender o que está por trás de tudo isso, o que anima esse veículo aqui que a gente se manifesta aqui, né?
enxergar um pouco mais além disso, compreender isso e aceitar isso, e estar presente para isso, que está se manifestando a todo momento, só que a gente não está presente para isso, a gente meio que está, sei lá, está distraído com outras coisas, eu acho que a nossa vida muda muito rápido, assim. Não só a percepção de quem nós somos, né? E sim de como tudo funciona, né? Eu acho que essa é uma grande sacada, assim, que a gente pode trazer para a vida. E não precisa estudar muita coisa, não precisa ir muito além, não. Só perceber de quem você é, do que você é feito e como que tudo isso aqui funciona, que já é uma grande base para tudo, que vai trazer uma clareza imensa, assim. Esse é o meu ponto de vista, assim, sobre o que você colocou. Eu acho bem interessante compartilhar. Eu vou comentar uma coisa que você falou do perceber, né? Eu acho que quando a gente começa a perceber, ser e receber, algumas coisas mudam. Perceber, ser e receber, né? Porque a gente também levanta muitas barreiras, às vezes, para o receber, porque a gente tem uma crença, alguma situação que te impede de receber, porque você tinha medo. O medo é uma coisa que bloqueia demais. Às vezes você tem medo de mudar de emprego. Ah, eu estou tão bem aqui, porque eu estou ganhando bem, porque é uma empresa grande, mas você não está feliz. Mas aí o medo te impede de procurar algo que seja mais, vamos dizer assim, mais agradável, que te faça mais feliz. É o medo que impede. Então, assim, percebe, receba de você, recebe de você, eu falo muito isso também, recebe de você, recebe a energia de você, o que tem aqui para você receber, né? O que você pode criar mais a partir de agora? E eu vou deixar aqui para vocês, não esqueçam, façam perguntas. Perguntas empoderam. Respostas desempoderam. Quando eu falo resposta desempodera, porque você não vai responder. Não é você. Existe. Porque assim, tem muita coisa que a gente se propôs a ser, fazer, quando a gente veio aqui. E às vezes a gente não chega até por causa dessas crenças e essas limitações que a gente tem. Então, perceba e se permita a ser e receber. É isso. Eu acho que energia, frequência, escolhas tem a ver muito com o que você sente e você começa a viver mais no aqui e agora, né? Que é uma coisa que eu não mencionei muito, mas o aqui e o agora sempre ele vai te dar uma sensação de você viver mais na presença. Porque muitas vezes, ou a gente está vivendo no passado as coisas que aconteceram, ou a gente está vivendo no futuro porque a gente quer que aconteça. Então, vamos viver mais no aqui e agora, na presença. Você consegue criar mais, você consegue perceber mais quando você está no aqui e agora. Ai, Beth, como que eu faço para ficar. Para! Respira, sente teu corpo. Sente tua energia, sabe? Isso é o aqui e agora. Aqui, agora. Fala para você onde que eu tô. Aqui, agora. Eu tô aqui. Tô olhando para o Fábio, para o Felipe, e nós estamos trocando conhecimento que possa ser contribuição para todos que vão assistir e para os que estão assistindo. Aqui, agora. Não dá para estar lá na cozinha, não dá para estar amanhã lá no compromisso, ou com a cabeça naquilo que aconteceu semana passada. Então, gente, aqui, agora, se você está aqui assistindo a gente, percebe isso, quanto você pode começar a se falar aqui, agora, viver mais na presença. O passado você não vai mudar nada. E o presente não chegou, o futuro não chegou ainda. Então, não tem motivo para ficar preocupado com o que vai acontecer domingo, com o que vai acontecer a semana que vem, como que vai ficar o país. Vamos entregar, vamos viver no aqui e agora e fazer o nosso melhor, né? Acho que é viver na presença mesmo, cada vez mais. Isso também foi um aprendizado que eu tive, porque eu vivia no passado. A gente aprendeu assim, né? Vocês imaginam, eu com a minha experiência de vida,
Quanta coisa que eu aprendi, né? Que eu não podia. Então, de certa forma, a gente tem que desaprender algumas coisas. Acho que eu ainda estou no processo de desaprender, né? E a gente vai trocando experiência. Eu falo que, gente, é muito incrível. A maioria dos clientes que vem para mim normalmente vem com alguma questão que eu já vivi. E aí eu pergunto assim, como pode melhorar isso? Então, assim, tudo muito mágico, porque, de certa forma, às vezes, é muito fácil para mim lidar com aquilo, porque eu me vejo que eu já vivi aquilo. E aí vem o tal do emaranhado quântico, Fábio. Que aí você fala assim, gente, o que é isso? É incrível, a vida é maravilhosa, a vida é mágica. A vida é isso, gente, vivendo aqui agora, na presença, energia da alegria, vibrar uma frequência de amor, de paz, de equilíbrio. Ah, mas você não está com problema. Estou cheia de problema também. Eu só aprendi a lidar com as situações que eu tenho para resolver, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito fácil falar é que se eu morrer agora, vai ficar o celular, os e-mails, a conta no banco. Então, viva mais na presença, viva no aqui, no agora, seja feliz, busque alegria, busque paz, busque amor, se ame em primeiro lugar, né? Isso é uma coisa que eu falo muito também. Se ame. Para você ser amada, para você ser amado, você tem que se amar. A partir do momento que você está se amando, você atrai o amor para você, né? E aí você atrai o amor de verdade, né? Que vai vibrar numa frequência que você não vai passar mal, que você não vai se sentir mal, né? Que é o que o Fábio estava falando agora há pouco. Porque tudo é frequência, tudo é energia. Então, não precisa realmente estudar muita coisa. É só você aprender através de alguns vídeos que você assiste na internet, você vai aprender um pouquinho sobre tudo isso. E é muito importante, gente. Se eu puder falar para vocês, vibrem na alegria, que é a maior frequência de hertz, e ela vai fazer você, sabe, atrair mais alegria, mais para sua vida. Eu já falei demais, né, gente? Nossa, só eu falei. Eu tenho uma pergunta sobre esse lance da alegria, que eu queria ver sua opinião. Porque quando você fala assim, viva na alegria e tal, eu capto, né, o que você traz que você trouxe até, não, vai assistir um filme de comédia, né, vai, né, ser grato e olhar para as coisas. Mas e o que você acha da alegria através da bebida? Né, dessas pessoas assim, ah, então tá bom, é para viver na alegria, vou pra night hoje, vou tomar todas, uhul, e vai. E aí, como é que tu vê esse lance da Pensando vibração? que o Assim? mundo vai acabar amanhã, né? Ah, eu só tenho uma coisa para falar, é uma alegria na mentira, né? É uma alegria, uma suposta alegria, né? Não estou dizendo que você não possa beber, que não é bom, mas se você quer beber, mas assim, não adianta se auto-sabotar, achar que você vai acessar alegria tomando todas, né? Então, assim, a alegria verdadeira é essa alegria que nós três estamos aqui agora, porque eu não tenho a menor dúvida de que a gente está vibrando alegria nessa energia que a gente está passando, né? Então, é você, sabe, olhar para você sentir você, mas assim, de verdade, não na mentira, porque beber é bom, mas não para você falar assim, ah, eu vou beber para ficar alegre. Não, você pode até beber e ficar alegre porque você está com a tua turma, mas não para acessar a energia da alegria, a frequência da alegria, né? Porque é uma mentira, de certa forma. Eu percebo algumas pessoas que fazem isso e, na verdade, você abre possibilidades de entidades até, né? Eu não quero entrar nesse lugar agora, mas assim, quando você você bebe demais e você tá numa balada, você tá lá e tem um monte de gente querendo ficar grudar em você, né? Isso acontece, né, gente? Mas isso é papo É para um por outro. isso, é por isso que eu falei que quando você começa a perceber o que é energia, você vai fazer escolhas totalmente diferentes. Aí você vai ver que tudo é o que parece ser e nada é o que parece ser, né? Uau! É isso aí. Não... Eu costumo falar assim: A energia não mente, né? não, tudo é oposto do que parece, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser.
Louco, né? E eu queria também deixar um mantra para vocês falarem direto, quem assistir aqui. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muita gente já conhece esse mantra, mas ele é maravilhoso. Eu me lembro que quando eu comecei a falar esse mantra, eu saía para o trânsito, eu não estava trabalhando, só estava nas visitas ali, visitas com médico e tal. E aí eu saía no carro e eu ficava assim, me mandaram falar 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite. Eu vou falar. E aí eu ficava no carro assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E acabei fazendo música disso, né? E ficava falava 20, 30 vezes. E aí eu fazia uns testes. Eu tentava ficar séria falando isso. Não dá, gente. Isso é uma frequência. Você não consegue. Tenta chorar falando tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria. Não dá, você ri, é automático. Então, frequência é isso, é você falar, né? Tudo que você fala, você vibra, né? Fala, Felipe. Eu acho que você vai falar alguma coisa. Não, tô te ouvindo, tô achando genial. E aí, quando eu falo assim, orai e vigiai, o que você pensa, o que você fala e o que você sente. Orai e vigiai. Porque é o que você está vibrando. Ai, que difícil. Ok, você está vibrando dificuldade. Ai, meu Deus, que dor. Ai, eu estou doente. Você só está vibrando isso. Não que você necessariamente não esteja com algum problema físico. Muitas vezes você está. Eu tenho pessoas, falei com uma cliente ontem, que a mãe dela está com câncer, está passando por umas situações, a gente conversou muito. Isso acontece, mas se você entrar na dor, você vai entrar mais na dor, né? Então, que contribuição você pode ser para a pessoa naquele momento? Vamos vibrar saúde, vamos acreditar, vamos botar a pessoa para cima, vamos ficar para cima, vamos falar assim, Deus é maior. Nada é por acaso. Gente, eu conheço tanta gente que passou por doença, incrível que a doença foi um aprendizado, a pessoa deu uma reviravolta na vida, então vamos evitar, né? Não vamos precisar pegar uma doença para poder se melhorar. A gente pode se melhorar acessando mais, buscando autoconhecimento, né? Vibrando diferente, porque muita gente passa por uma doença que é justamente para poder valorizar o corpo, né? Valorizar pessoas que estão à volta. Isso acontece muito, a gente vê por aí. Então, aquela frase, nada é por acaso, nada é por acaso. Então, não vamos acreditar que uma pessoa está doente, a pessoa vai morrer, ai, nossa, é o fim do mundo. Não, às vezes aquilo está ali para algo muito maior. A gente vê direto isso na internet, no Instagram, a gente vê isso direto, pessoas que hoje estão lá dando depoimentos e sendo contribuição porque se curou, porque está bem, né? Tô cansada já de falar aqui. Tô com a boca seca já. Pois é, acho que Tô muito falante. eu acho que se agregou bastante, porque tudo isso é uma reflexão, né, do que a gente está escolhendo para nossa vida. E eu acho que até essa questão de passar por uma doença, passar por um desafio financeiro, passar por um relacionamento desafiador, tudo isso a gente está escolhendo em algum nível de consciência. E uma técnica que eu conheci também, que, ouvindo você explicar sobre as frequências, me trouxe uma clareza de como é que ela funciona, é uma técnica de você declarar que você escolheu aquilo. Não, eu escolhi esse chefe chato, eu escolhi esse desafio financeiro, eu escolhi esse relacionamento desafiador, eu escolho, não só escolhi, como eu escolho, se eu ainda estou nesse relacionamento, se eu ainda estou com esse chefe na minha vida, eu escolho isso agora. E por quê? Porque quando você declara que você escolhe, você está, né, criando com a sua palavra, e você está saindo, às vezes, de uma vibração de reclamar, né, de vergonha, já vai para um nível de aceitação. Sim. Eu tô escolhendo, é isso que eu escolho isso. E meio que, quando você para de resistir, né, parece que a coisa deixa de persistir também na nossa vida. Então, uma técnica que a gente pode usar também para migrar de vibração, uma técnica rápida, é você olhar o que eu estou resistindo
que estou fazendo com que persista. E declarar para alguém, declarar para si mesmo, para outra pessoa, que você escolhe isso, né? E eu já fiz uma experiência com isso aqui em casa, com a minha esposa quando ela estava grávida. Não sei se eu já contei aqui, Fábio, em outro episódio, ou contei para você. Não. A mas gente estava... gente. Vamos lá. A gente estava esperando a Alice estava já com 33, 34 semanas de gravidez, né? Ela nasceu com 38. E aí a Kate queria fazer muito um parto normal, e para fazer o parto normal, necessitava que a criança estivesse com a cabecinha para baixo. E ela estava com o bumbum para baixo, né? Tem um nome, tópico cefálico e tal. Mas estava com o bumbum para baixo. E aí não podia ser parto normal, porque é muito arriscado, teria que ser cesárea. E com 30 semanas já entrou na sessão de acupunturas lá, trabalhar algumas coisas, algumas terapias para poder fazer o bebê virar, e não estava virando ainda. E aí com 33 para 34 semanas, ela estava muito triste em casa, né? Pô, eu fiz tudo que eu podia, trabalhei tudo que eu podia fazer, e o bebê não virou, eu não quero fazer parto cesárea, mas não vai ter jeito. Aí eu falei, amor, vamos testar aqui uma técnica. Aí ela resistiu um pouco no começo, disse, não sei se eu acredito nisso. Eu falei, tá, não precisa acreditar, só faz, vamos lá. Declara aí que você solta o controle, primeiro. Fala isso, eu solto o controle, eu abro mão do controle, eu abro mão do controle. Ela falou 3 vezes. Uau. Tá, agora você vai escolher as dificuldades da gravidez. Aí escolha a dificuldade da gravidez, escolha a dificuldade da gravidez, escolha a dificuldade da gravidez. 3 vezes também. E por último, vamos escolher a Alice vir do jeito que ela vier. A gente escolhe a Alice vir do jeito que ela vier. A gente escolhe a Alice vir do jeito que ela vier. A gente escolhe a Alice vir do jeito que ela vier. Logo em seguida ela falou assim, nossa, me acalmei, tô mais tranquila, vou dormir. E aí dormiu. Engraçado que ela tinha feito um ultrassom no dia anterior e tinha um ultrassom para fazer no dia seguinte, porque era só do coraçãozinho que tinha que fazer, separado. E no dia seguinte ela me ligou 10 horas da manhã, a neném virou. Simplesmente parando de resistir, parando de segurar e declarando que escolhia, né? Pois então, olha que lindo, que história linda. Resistir e reagir, né? Na verdade, a gente não pode. A gente tem que soltar o controle. Esse tal do controle, às vezes, impede a gente, né? Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Em algum momento a gente solta e aprende. Olha que lindo. Parabéns para ela e para você. Olha que lindo. Como essa Alice chegou já ensinando, hein? Pois é. Essa Alice é danada, viu? Chegou ensinando já, que linda. É isso, total. gente. Solta, né? Dá vontade de a gente ficar a noite inteira aqui falando, né? Porque é um assunto maravilhoso a gente falar sobre experiências, expansão de consciência, despertar, energia, escolhas, tudo isso é fantástico. A gente tem uma grande oportunidade aqui nesse mundo e não vamos perder, não. E, tudo bem se você dá uma caidinha, você que está aí do outro lado. Tudo bem. Vira a página, já foi. Eu acho que cair faz parte, né? Com certeza. Não é... Porra, ninguém tem a vida fantástica, ninguém tem a vida extraordinária, como pintam aí na internet. Porra, não é isso. Mesmo aqueles que mostram, né, Fábio? Porque tem gente mostrando a vida maravilhosa. Vamos pensar, né? E vamos ser um pouco mais aberto para perceber que, tipo, porra, nada disso aqui... Isso aqui é uma grande escola de um grande aprendizado. Se você não passar pela experiência, você não vai saber como que é. Entende? Então, o que tem que trocar é a visão de que um problema é um problema, né? Então, acho que quando a gente troca essa visão de que, pô, beleza. E por mais que você esteja no problema, você está aprendendo algo ali e você está tendo um ganho ali. Isso que é o pior, né? Isso que é o melhor. Você está ganhando, não tem jeito. Você está tendo ganho. Sem os meus problemas, como é que a gente ia aprender, gente? Então, não é que a gente precisa criar os problemas para aprender. Pode aprender no amor, mas... É uma coisa diferente. Mas quando eles vêm... E você pode também passar pelos problemas, não sendo um problema gigantesco, e também passar pelos problemas através do amor, né? Com leveza. Escolhendo diferente, né? Escolher resolver algumas situações de uma forma mais leve, ok, tá tudo certo. Vamos, amanhã é outro dia, vamos hoje curtir, vamos ver um filme, vamos cantar, vamos dançar, vamos falar com uma amiga, com um amigo. Então, é isso. É isso, Boa. gente. Perfeito.
Elizabeth, muito obrigado pela sua contribuição aqui hoje, sua participação, muito especial, muita doação, técnicas muito legais aí que você trouxe, para já sair daqui aplicando, né? E uma clareza muito bacana também. Gratidão aí pelo teu compartilhar. Gratidão pela tua entrega também, por ter aceitado o convite, por estar aqui disponível nesse momento e pelo teu compartilhar dessa vivência, que eu acho que, tipo, por mais que a pessoa estuda vários assuntos, os mesmos assuntos, acho que cada um tem uma visão particular daquilo, tem uma experiência particular daquilo, né? Consegue tirar um proveito com uma visão totalmente diferente da outra pessoa. Gratidão por tudo isso, por esse tempo, por esse compartilhar e muito grato, Elizabeth. E se você quiser deixar umas palavras finais e falar como é que as pessoas podem fazer uma consulta com você, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, nossa, me senti muito lisonjeada de estar aqui, de verdade, de coração. Divulguei muito na minha rede social, vocês podem olhar lá, falei muito, divulguei no WhatsApp, mandei para um monte de gente, muita gente que não ia conseguir ver, que vai assistir depois, mas assim, eu é que tenho muita gratidão, né, pela confiança, pelo compartilhar, e eu tenho uma coisa na minha vida que é essa escolha de ser contribuição. É uma coisa muito forte para mim, né? Se eu puder contribuir com alguém, divulgar, desde que eu conheça, eu sinta que a pessoa está na mesma vibração que eu, na mesma frequência que eu não hesito. Jamais, jamais. Eu acho que a gente está aqui, todos nós, para trocar mesmo experiências, indicações, filmes, histórias. A gente está aqui para isso. E em tudo tem um aprendizado. Eu espero de coração que eu tenha sido contribuição não só para vocês, mas para muitas pessoas que vão assistir aqui. E mais para frente, vocês falaram que vão me passar o vídeo. Eu vou colocar esse vídeo no meu canal do meu YouTube, porque esse ano não entrou nada, gente. Eu não fiz nada no YouTube esse ano, porque, enfim, eu não me cobro. Tudo bem, sem julgamento. Hã? Tudo bem, sem autopunição, sem autocobrança. Tá tudo certo. Quem sabe a partir de agora eu começo a mexer no meu canal, que tá ali paradinho. Eu faço questão de marcar vocês. E tudo que vocês precisarem de mim, contem comigo. E se depois quiser, eu passo lá a tabelinha. Meu Instagram é Elizabeth Parra Ruiz. Tá lá, é o meu nome no Instagram, no canal do YouTube também, Elizabeth Parra Ruiz. E é isso, que eu puder ser contribuição para vocês, né? No meu Instagram tem bastante vídeo, no canal do YouTube também tem vídeo falando das perguntas, de frequência, pode ir lá assistir. Tem meditação, estamos juntos, até depois do fim. Tá bom, gratidão, gente. Fábio, gratidão a todo mundo que esteve aí hoje, participou, obrigado. Quem vai participar também. Não esqueça de deixar o like e seu comentário. Gente, não esquece de deixar o like. Isso é importante. Comentário, comentem. Pode até comentar que não gostou, que não tem problema também. Tudo é contribuição. Com certeza. Tá bom. E até terça-feira que vem. Opa! A gente vai estar aqui assistindo. Um beijo para todo mundo. Gratidão por a sua energia.